Voltamos agora com o programa Odonto Prime. A gente vai mostrar um caso de reabilitação também total, mas um caso em que o paciente já chegou ao consultório fazendo uso de uma prótese total superior e de uma prótese overdenture inferior. E ele queria substituir pela mesma coisa, então não queria prótese fixa, ele estava feliz com esse sistema, né? Só queria mudar por causa da parte estética, a parte oclusal, a cor, enfim, uma série de coisas, né? O que seria uma overdenture? Overdenture é uma prótese total, removível, só que ela é presa através de 2 ou 3 implantes, às vezes até 4, dependendo, fazendo como se fosse uma barra que liga esses implantes, e essa prótese total ela é presa por um sistema de clipe e a pessoa só que tem que remover para limpar. Então ela não é uma prótese fixa que fica em boca e não tem que tirar para higienizar. Ela precisa, né, ser feita a remoção para ser feita a higienização dessa barra, a higienização da prótese e colocá-la de volta em boca. Então seria uma prótese total, removível, mas com um sistema de barra clipe que deixa ela muito mais firme em boca do que uma prótese total comum, por exemplo. Então aqui o paciente compareceu ao consultório, então fazendo uso dessas próteses, né? Então em cima era já uma prótese total e embaixo uma prótese overdenture. Então essa prótese total superior, vocês podem ver já inúmeros problemas de estéticos, né? Ela estava começando a rachar, já começa a dar regiões escurecidas entre os dentes, enfim. De tempos em tempos, essas próteses, claro, elas precisam ser substituídas, até por conta da saúde da gengiva, para não ficar machucando, criando traumas e até às vezes até lesões cancerígenas, dependendo do caso, se forma hiperplasias gengivais, pode ser perigoso. Então elas têm que realmente ser feitas as trocas para que fiquem sempre bem adaptadas em boca. Tá? Então aqui o sorriso do paciente, né? E aí a gente começa o quê? Então começa, como não ia ser feito troca do sistema, então ele já tinha os implantes e a gente ia só trocar as próteses, então começa já com a parte do rolete de cera para fazer a dimensão vertical. Então para a gente determinar a dimensão vertical do paciente, isso é feito através de algumas medidas da face, através de desenho do lábio, a altura, enfim, existe uma série de coisas que a gente mede e acompanha para a gente chegar numa dimensão que esse paciente precisa ter, né, que seria a dimensão da base do nariz, que é o queixo. Então, qual é essa medida? Então, que altura esses dentes têm que ter para que dê essa medida de forma correta, para que ele possa ter uma oclusão favorável, para que possa dar um equilíbrio, uma harmonia, uma saúde para a parte muscular e a parte de articulação e também a estética, né? O que vamos mostrar de dente, o que vai aparecer quando o paciente fala, o que vai aparecer quando o paciente sorri desses dentes. E uma situação que nem essa, que é uma reabilitação total, superior e inferior, essa dimensão é ainda mais importante porque a gente daí não tem referência nenhuma. Caso que nem o dele, por exemplo, que eu não tenho nem dente superior e nem inferior, além desse registro da própria altura, das dimensões, tanto do tamanho que eu quero do dente, o quanto também que eu quero que ele apareça quando esse paciente está com a boca com o lábio em repouso ou também sorrindo, eu preciso ter uma outra situação que é como a gente percebe aqui, que eu preciso ter o encaixe disso perfeito. Porque não adianta eu ter bem dimensionada a parte superior e bem dimensionada a parte inferior, se às vezes eu não tenho o certo posicionamento entre eles. Então a gente percebe até esse materialzinho ali em laranja, ele me facilita a guiar isso diretamente em boca e depois transferir isso para fora da boca, para saber se o modelo encaixa assim, mais para trás, um pouco mais girado, um pouco mais para o outro, porque isso vai influenciar diretamente na oclusão desse paciente. Com certeza. Então aqui, com a prótese, né, em boca, né, com os dentes. Então aqui de novo, o rolete de cera com os dentes montados. Então a gente começa a observar o quê? Naquela dimensão que a gente calculou com o rolete de cera, a gente começa a ver o que está aparecendo de dente, né? Está obedecendo a curvatura do lábio, do sorriso? Não está? Ah, está aparecendo muita gengiva, está aparecendo pouca gengiva, que aqui no caso é cera ainda, né? Então, é feita essa montagem dos dentes em cera para que a gente possa determinar ainda nessa etapa se a gente quer mudar. Ah, não, eu quero que apareça menos dente, porque a gente calcula a dimensão, mas o paciente também tem que se sentir feliz e confortável, né? Não adianta aparecer bastante dente e o paciente for, às vezes, um pouco tímido, o paciente fala, ah, mas quando eu sorrio não quero mostrar tanto dente, quero mostrar menos dente. Então tudo vai também de como é o perfil desse paciente, né? O sorriso também depende muito de como é esse paciente. Porque assim, as montagens, de uma certa forma, existe como se fosse uma regra, que é uma regra baseada, uma regra de medidas, logicamente, para cada pessoa
é uma situação totalmente diferente, mas isso é uma regra onde a gente vai capturar essas medidas em função da face desse paciente, em função de outras situações que ele nos possibilita a captura ou a mensuração dessas medidas. Só que então, assim, aquilo que a gente gostaria que fosse feito para ele de uma maneira ideal, nem sempre o ideal é aquilo que para ele é o mais confortável. Então, assim, por isso da necessidade e da importância de que se faça a prova, porque a gente pode talvez estar chegando numa situação que é o ideal do que está na literatura, do que é dos livros, do que é o ideal para uma dimensão, só que às vezes o paciente está tão acostumado que antes nunca aparecia nada e assim por diante, que às vezes eu vou querer deixar na situação que hoje é o certo e o ideal, e aquilo para ele às vezes causa um certo desconforto. E aí, com certeza, como está numa fase de prova, extremamente fácil de mexer, reajustar, botar na posição e tentar então achar um denominador comum do que seria o ideal e às vezes para aquilo que o paciente então prefere para a sua necessidade naquele momento. E de novo, nesse caso aqui também, é muito importante a opinião de uma terceira pessoa, de um familiar, de uma pessoa que esteja extremamente envolvida com o paciente, porque ela também consegue ter uma vista do dia a dia, entendeu? Ela consegue fazer muito mais, tem um poder de comparação muito maior do que é o momento do paciente com relação ao que ele tem como tratamento no atual momento e de como é que é a perspectiva do seu futuro tratamento. Com certeza. Então aqui de novo, os dentes em oclusão, né? Então uma coisa que a gente observa, a montagem dos dentes com a oclusão perfeita, né? Para que esse paciente tenha uma boa capacidade mastigatória, né? Aqui a barra que ele utilizava, né? Então a prótese total, a overdenture fica presa nessa barra, tá? E aqui de novo a nossa prova dos dentes, né? Então em cera, né? Como é que fica esse trabalho? Então daqui é que vai ser feito a montagem dos dentes definitivos, né? Então isso ali a gente parafusa em boca, né? Ali onde está a overdenture, para que fique firme e a gente possa fazer uma boa prova, tá? Aqui de novo, o que a gente observa? Oclusão, observa a linha média, observa a linha do sorriso. Então existem várias coisas que quando a gente faz uma prova dessa, a gente observa em boca do paciente. Após isso, tá ok, oclusão ok, estética ok, dimensão vertical ok, a gente vai fazer o quê? A finalização dessas peças. E aí partimos o quê? Para ver a gengiva, né? Qual a cor dessa gengiva? A gente tem hoje uma escala de cores para ver se a gengiva é mais rosa, se ela é mais acinzentada, se ela é mais avermelhada, se ela tem mais veias ou menos veias. Tudo isso hoje a gente pode caracterizar e fica uma gengiva muito natural, que não é para aparecer, mas se aparecer numa gargalhada, num sorriso, ela fica muito natural. Tá? Estou aqui tomando a cor da gengiva e as peças finalizadas. Então, uma prótese total superior e uma overdenture inferior. Então, a vista de um lado, vocês verem a oclusão dessa peça, né? A prótese, então, isso é uma overdenture. Então, vocês veem aqui os clips, né? Então, são 3 clips. Então, isso aqui que vai prender na barra que fica na boca do paciente. Tá? Então, aqui já colocando a prótese em boca. Né, o sorriso do nosso paciente e o tratamento, então, dele concluído. Né? Então, a oclusão extremamente satisfatória e o tratamento concluído desse paciente. Então, aqui uma vista lateral. Né? Então, aqui a nova barra do paciente, né, onde vai prender um clipe nessa região, um clipe no centro e um clipe nessa região. Então, essa prótese ela vai entrar, o paciente vai fazer aquele clequezinho, vai instalar e depois tem que ser feitas as remoções para a higienização, claro, né? O trabalho instalado em boca, então aqui a prótese nova e a prótese antiga, né? E o trabalho, então, como era, né? E como ficou o trabalho do nosso paciente, então, devolvendo muito mais naturalidade, cor, ajustando dimensão, ajustando uma série de detalhes. Né? E o paciente muito mais feliz também porque a prótese já ficou muito mais ajustada, né? Porque às vezes a prótese quando está um tempo em boca, ela começa a ter uma movimentação, então quando você faz a prótese nova, ela vai ficar uma prótese muito mais firme, muito mais justa na gengiva, ela dá muito mais conforto para mastigar, para sorrir, para falar, entre outras coisas. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente mostrou 2 casos de reabilitação mesmo, extensa de todos os dentes. E estamos sempre aqui para trazer as novidades do mundo da odontologia. Um beijão enorme e até semana que vem.